A Bíblia é uma invenção do imperador Constantino? Eu acho que você já deve ter ouvido essa história, não é? Essa história ela tem um requinte assim de teoria de conspiração. Constantino criou a Bíblia e ela foi uma produção do Concílio de Nicéia. É interessante até para muitos filmes e livros, como o Código da Vinci, por exemplo, e coisas do tipo que você já deve ter ouvido por aí. Mas embora seja uma ideia muito atrativa, assim, até um tanto sedutora para poder criar romances, ela não corresponde à totalidade dos fatos. A Bíblia não é uma invenção de Constantino, muito pelo contrário. Ela é fruto da inspiração e ela é fruto da fé que essas comunidades, que as igrejas tinham na origem desses escritos, no reconhecimento que eles traziam a mensagem verdadeira dos apóstolos, que foi colocada no texto, para que esse texto pudesse continuar inspirando e orientando as futuras comunidades. Quando a gente olha a história, a gente percebe que o Concílio de Nicéia e outros concílios que sucederam a ele tiveram realmente um papel muito importante para solidificar a ortodoxia daquilo que virou o cristianismo bizantino, como a gente chama o cristianismo desse período. Mas o Concílio de Nicéia não inventou tudo do nada. Realmente, o Concílio de Nicéia ele serviu para fundamentar muitas crenças que foram consideradas dogmas da cristandade. E depois de Constantino ter se convertido ao cristianismo, o cristianismo ele se solidificou como a religião do império, tendo a cara institucional de Roma, dando um padrão para muitas práticas de fé, inclusive até o texto sagrado. E daí veio a ideia de que Constantino foi o autor da Bíblia, como a gente conhece, deixando de fora os textos que não favoreciam a ortodoxia que ele queria implantar no império, fazendo com que muitos textos que poderiam ter entrado na Bíblia fossem relegados ao esquecimento. Os escritos do Novo Testamento, para serem considerados dignos de crédito, eles tinham que ser, primeiro, escritos pelos apóstolos, que foram testemunhas da ressurreição de Jesus, e aceitos por todas as igrejas cristãs. Esse princípio da apostolicidade e da catolicidade. E quando eu falo catolicidade, não me refiro aqui à Igreja Católica, mas é uma expressão que significa universalidade, aceitos pela comunidade cristã de diversos lugares. Então, esses dois princípios eram fundamentais para que o texto fosse considerado realmente um texto digno de entrar no cânon. Cânon é a lista dos livros oficiais. Nós temos já alguns esboços de cânon, e um dos mais antigos é conhecido como cânon muratoriano, que nós temos uma cópia fragmentária desse texto que data mais ou menos do século XVIII, mas que já é uma cópia de um texto muito antigo, que data do segundo século, por volta do ano 170 da nossa era. Ali a gente já tem uma listinha da maioria dos livros que nós temos no Novo Testamento. Os Evangelhos, as Cartas de Paulo, tem alguns outros ali que faziam parte, que eram considerados também como livros lidos pela comunidade cristã, como o Pastor de Hermas, que é um texto cristão antigo, que você pode ler, você pode encontrar aí, às vezes até na internet mesmo para você ler, mas que não é um texto dos apóstolos, por isso não entrou no Novo Testamento. Nós tínhamos vários autores e vários escritos cristãos de séculos antes, que vão mostrando como os escritos dos apóstolos se tornaram reconhecidos como autoritativos e normativos nas comunidades cristãs. Então, o que acontece nesses concílios imperiais? Os cristãos se reuniam e eles chegavam à conclusão de que realmente aqueles textos eram textos que todos eles aceitavam como inspirados, como tendo origem nas testemunhas e como sendo aceitos por todos. E Constantino exercia um poder moderador nessas reuniões. Ele via aquilo que era a opinião da maioria, aquilo que daria liga, porque o grande objetivo não é introduzir uma ideia nova e fazer com que essa ideia nova seja por força de decreto aceita por todos, mas que as ideias aceitas por todos fossem realmente reconhecidas como sendo ideias uniformes, que dariam essa uniformidade. Então, relacionado ao texto do Novo Testamento, o que acontece nesses concílios é que aquilo que já era prática da igreja foi tornado oficial. O Concílio de Cartago, que aconteceu no ano 397, apresentou pela primeira vez a lista dos 27 livros do Novo Testamento como a gente conhece. E a partir de então, esses textos foram considerados como o texto básico, o texto de regra, o texto de fé, o texto normativo do Novo Testamento. Mas não foi uma invenção de Constantino, não foi uma invenção do Concílio de Cartago,
mas uma prática que já era adotada pela igreja cristã desde lá do segundo século, quando esses escritos começaram a circular nas comunidades. Se você gostou desse vídeo, clica aqui, ó, se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu like e compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, porque vai ter sempre coisa nova saindo por aqui e você faz com que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas.